Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do Portal Baruch Comunicações, Facebook, YouTube, hoje aqui recebendo a Thaís Barbeiro. Ela é produtora, executiva, empreendedora, atriz. É isso aí. Thaís, seja bem-vinda. Primeiro eu gostaria que você contasse um pouco de você, né? Quem é a Thaís Barbeiro pela Thaís? Bom, Afrânio, vamos lá. Comecei na minha carreira como artista aos 10 anos de idade. Ainda criança eu já sabia o que eu queria. Comecei num grupo de teatro amador em Santos, que foi lá onde eu nasci. E comecei a fazer peças de teatro pelo Brasil, já desde muito cedo. Aos 14 anos eu ganhei meu primeiro prêmio no Festival Santista de Teatro como atriz revelação. Na sequência ganhei o prêmio de melhor atriz no Festival SESI Coca-Cola de Teatro. E ainda adolescente eu falei, uau, é isso que eu vou trabalhar na minha vida, é isso que eu gosto de fazer. Aí me vi atriz, né? Não tinha outra saída, não tinha muita escolha. Quando você ama a arte, você fala, nossa, é isso que eu quero fazer para minha vida. E assim, sempre desde muito nova, como eu vim do teatro amador, eu tinha essa coisa de ajudar na produção, de aprender também a produzir as coisas que eu estava fazendo. E para mim era muito natural, assim, essa coisa de ser atriz não era só entrar no palco e brilhar. Todo o processo antes fazia parte também. E aí eu fui aprendendo naturalmente a produzir as minhas próprias coisas ao longo do tempo. Mudei para São Paulo ainda muito nova, com 17 anos, que eu vim para apresentar 150 programas de física da Fundação Roberto Marinho do Telecurso de Física, com 17 anos de idade. Fiz meu primeiro longa aos 18, foi uma produção brasileira e americana, que chamava The Champagne Club, do diretor João Machado. Eu era a única brasileira no filme, tinha que falar tudo em inglês, um filme de Los Angeles mesmo. E aí aqui comecei a minha carreira no ano 2000, mais ou menos, estou com 37 anos, o tempo passa. No ano 2000 eu fiz Sandy Júnior, que era uma série que tinha na Rede Globo, depois fiz Balacobaco na Record, e depois entrei no Antunes Filho, fiz minha carreira no teatrão mesmo, que eu gosto muito. Trabalhei com o nosso querido Antunes, que foi-se embora recentemente. Exatamente. E foi uma experiência incrível que mudou a minha vida como atriz. Foi meu processo de maior aprendizado mesmo, foi dentro do CPT, ao longo do ano 2001, por aí. E com ele eu tive a oportunidade de ensaiar 2 espetáculos. Foi o Prometeu, que eu fazia e o Jardim das Cerejeiras, que eu fazia do Niasha. A gente ficou 1 ano ensaiando e ele decidiu não estrear as peças. Mas assim, foi um processo de muito aprendizado mesmo. E depois disso, comecei a produzir meus próprios espetáculos. Fiz uma série de peças, filmes. E recentemente me tornei de fato produtora executiva quando eu falei, vou produzir minha própria série. E recebi o convite do Felipe Reis e do Enes Tavares e a gente fez A Todo Vapor, que é uma série que foram 8 episódios de 20 minutos, a primeira temporada inteira, que ela ainda está inédita, porque a gente está correndo o mundo inteiro em festivais, temos tido uma resposta muito boa dos festivais. Hoje mesmo eu estou concorrendo melhor atriz no Festival de New Jersey. A gente foi a única série brasileira indicada no Festival de Nova York. Ganhamos melhor série de drama no Festival de Los Angeles. Tivemos 7 indicações no Festival do Rio de Janeiro. Dentre elas, eu também fui indicada melhor atriz e melhor produção. E nós ganhamos lá melhor abertura. Que bacana. E você contou toda essa sua trajetória, de atriz e produtora, né? Agora tem toda a parte de empreendedora. Mas voltando um pouquinho, falando da Thaís Barbeiro, quando começou mesmo, né? Na adolescência, você começou com 9, 10 anos. 10 anos. Como que foi a relação com a família? Por exemplo, a família te apoiou? Como é que foi? Porque a gente sabe que o artista, né, muitas das vezes, ele precisa muito do apoio da família. E às vezes a família não compreende, porque a família sempre busca, digamos assim, a segurança, né? Exato. E a vida de artista... A vida de artista é muito instável. Como é que foi essa relação? Seus pais já eram do meio ou não? Não são do meio, nunca foram. A minha mãe, ela é artista também, ela é pianista, mas ela nunca viveu da arte. A minha mãe foi esposa do meu pai, depois que ele faleceu, meu pai faleceu tem 10 anos, que ela realmente brilhou e começou a ir atrás dos sonhos dela, que era tocar piano em público, e hoje ela é professora de piano e é pianista, então ela tem essa ligação com a arte. Meus pais sempre aceitaram, sempre me incentivaram.
E tenho muito que agradecê-los, porque eu mudei para São Paulo aos 17 anos e minha mãe e meu pai, eles me emanciparam para eu poder assinar os meus próprios contratos. Eu já trabalhava com 17 anos, ganhava meu próprio dinheiro, aluguei meu próprio apartamento aos 17, como atriz. Então, foi um crescimento, um amadurecimento muito precoce até, porque como eu comecei a levar a sério o meu trabalho ainda criança, eu tinha horários, eu tinha contratos assinados, minha mãe ia junto nas gravações, então com 15 anos de idade, minha mãe vinha para São Paulo e voltava todo dia quase, porque eu morava em Santos, e era essa função de me acompanhar nas coisas todas, né? Eu sou da mesma época que eu vinha fazer teste com a Mariana Ximenes, com a mãe dela junto do lado e a minha mãe do lado, com o Paulinho Vilhena. Essa galera toda estava começando na mesma época e faziam os testes juntos de comerciais, de publicidade. Que bacana. Bem, e aí vamos falar um pouco da empreendedora? A empreendedora surgiu por uma necessidade óbvia, que a carreira de atriz é muito instável e assim... Você falar que vai ganhar dinheiro só com isso, se você não tem um nível de projeção e de fama, que é um nível, digamos, que hoje em dia aqui no Brasil, né, você vira um star talent, você fez alguma coisa com uma projeção muito importante, você até faz, mas você tem que se manter ali naquele patamar, né? Ao longo dos anos eu até tive momentos que eu fui lá em cima, no nível de exposição, que a gente fala, né? Só que você não se mantém sua vida inteira, é uma vida de altos e baixos. Você tem que empreender, senão você morre de fome muitas vezes, né? E eu não queria isso pra minha vida, eu queria ter uma vida minimamente confortável. Então eu fui buscar outras coisas que fizessem parte dos meus valores e que me fizessem aprender a empreender. Que eu acho que é algo essencial. Estudar para você aprender a empreender, né? Para não quebrar a cabeça. Então, aos 17 anos, eu encontrei uma filosofia de vida que para mim é muito especial, que é o The Rose Method, e me formei empreendedora lá. Abri minha primeira escola em Santos em 2009, uma época que eu voltei para lá, porque meu pai estava doente, e foi onde eu aprendi, colocando a mão na massa mesmo. Era uma escola de qualidade de vida, que trabalha com desenvolvimento pessoal. Depois, quando meu pai faleceu, eu resolvi voltar para São Paulo. Depois fui mudar para o Rio de Janeiro, já fiz muita coisa nessa vida. E foi no Rio que eu conheci um pouco desse trabalho que hoje eu faço, que é assessoria de marketing pessoal. Porque como artista, eu tinha contato com muitos grandes artistas no Rio de Janeiro. E essa galera toda, quando eu fui morar no Rio, em 2014, assim, essa galera ainda não sabia mexer direito nas suas redes sociais. E tinha uma trava, porque o artista sempre foi aquela coisa assim, não preciso de negócio de redes sociais, isso é besteira. Só que começou a tomar uma proporção que se você não tá nas suas redes sociais e você é artista, você acaba perdendo o trabalho, porque as pessoas que estão acabam conseguindo mais trabalhos. Então, aquela coisa dos meus amigos não sabiam mexer direito, eu já estava estudando isso já fazia um tempo, vi que era um filão e comecei a ser os artistas nas redes sociais. Comecei assim, sendo os meus amigos. Eu era o meu amigo nas redes, postava as coisas de pessoas muito famosas. E aí, depois eu percebi e falei assim, não, tem que ter autenticidade aqui, tá errado. Tem que ser a própria pessoa fazer isso. Aí você e aí eu passei a estruturar um sistema de orientação, onde eu me tornei uma assessora de marketing pessoal para essas pessoas. Comecei trabalhando, a princípio, só com artistas, ainda no Rio de Janeiro. E vi que isso era uma coisa que eu fazia com uma naturalidade, porque eu não fazia esforço, eu sabia muito bem fazer isso, nem me tomava tanto tempo assim, ensinar as pessoas a cuidarem das suas próprias redes. Eu saí do operacional e estava ali só assessorando as pessoas para que aprendessem elas mesmas a fazerem suas postagens, a criar o seu planejamento nas redes, como que a pessoa iria crescer e poder divulgar o seu produto ou serviço numa rede social. Que é algo que é tão importante hoje em dia, porque os valores do mundo mudaram. E as pessoas hoje estão o tempo inteiro no celular, vendo o que o outro está postando, o que o outro está fazendo. E isso faz justamente com que a gente seja um pouco escravo dessas redes. Quem é artista, se não souber se divulgar, muitas vezes
o bonde passou e a pessoa não conseguiu colocar o seu trabalho à mostra, colocar o seu trabalho à prova para que o mundo assistisse, né? Eu tô aqui hoje dando uma entrevista, tô ali fazendo uma live no meu Instagram. Porque, assim, o que eu tô aproveitando tudo que eu tô contando para você, para que os meus seguidores tenham acesso também. Isso faz parte de você entender que você precisa aprender a divulgar na maior quantidade de canais possíveis o que você faz. E ter a qualidade da informação. Exatamente. Né? Quer dizer, se preocupar com isso, porque o que a gente percebe hoje com as redes sociais, as pessoas às vezes saem por aí postando, digitando, colocando, né? Sem critérios, sem avaliações, sem saber realmente se aquilo vai funcionar ou não, e às vezes acaba funcionando negativamente. O trabalho que eu faço é justamente ensinar primeiro a pessoa a se organizar, porque ela vai ter que adquirir um novo hábito na vida. Porque às vezes você fala, nossa, que saco, vou ter que ficar postando coisa no Instagram, vou ter que postar coisa no Facebook. Eu não tenho paciência. Mas aí, se você é artista, você precisa divulgar o que você faz. Exatamente. Se você não divulgar, você vai depender de quem divulgar para você. É você mesmo que tem que fazer isso. E como eu fazia antigamente, eu super não recomendo você contratar uma pessoa para ser você, para colocar suas coisas, também eu não recomendo. Porque você tem que criar a sua identidade como artista. Acaba sendo um fake dentro de um fake, né? Se a gente analisar isso. Você tem que ser você mesmo. Obviamente que uma pessoa muito famosa não consegue responder todo mundo que manda mensagem inbox. Porque antigamente, eu lembro que eu assistia a Xuxa quando eu era criança, e ela recebia pilhas e pilhas de cartinhas, e ela ia abrindo as cartinhas do fulano de tal, um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você. Agora não, a gente recebe um monte de mensagens inbox que a gente não dá conta de responder tudo. Ainda mais se é você mesmo que gerencia suas redes, no meu caso sou eu mesmo. Mas assim, para responder mensagens inbox, a gente coloca um robô. Essa é a evolução do futuro. Você coloca um robô que responde. Até porque, senão você... quando for algo relevante, você fica só... de fato fala com a pessoa, senão você não tem mais vida, né? Exatamente. Fica só respondendo inbox e precisa fazer as outras coisas acontecerem. Né? Agora, quando você é alguém que está começando nas suas redes, vale a pena responder um por um, porque daí você faz com que essa pessoa tenha uma interação maior com você e tudo. Agora, um artista muito, muito, muito top, que já tem milhões de seguidores, não consegue, humanamente, a pessoa não passaria o dia inteiro só respondendo fãs, né? Não tem como. Mas, enfim, hoje eu posso ensinar isso que eu aprendi para pessoas que vão ter a oportunidade de se mostrar mais. Então, antigamente, quando a gente quando eu comecei na carreira artística, a gente tinha as agências. Hoje ainda existem as agências, que eu acho que fazem um trabalho incrível de seleção para o produtor de elenco. Mas o que começou a acontecer? Começaram a surgir, a pipocar produtores de elenco de Facebook. A galera começava a colocar testes para atores no Facebook, nas redes sociais. E até os próprios clientes, às vezes, falando direto com os artistas. Eu acho que o trabalho da agência é essencial para filtrar, para você não ter um contato direto com o cliente. Porque a agência intervém, negocia para você, te dá a segurança de fazer um contrato nos moldes corretos. Vai lutar para você se o cliente não pagar o seu cachê. Você tem um respaldo, né? Exatamente, tem um respaldo. Porém, hoje se tornou tão... como digamos, tão descartável essa coisa de todo mundo postar tudo nas redes sociais. Eu tenho um teste de tal coisa. E a pessoa fica caçando trabalho no Facebook, os artistas hoje. Então, o que eu falo? Tem as suas agências, porém, invista em existir nas redes, para você se fazer ser lembrado, até para as próprias agências lembrarem de você, os produtores de elenco, e te chamarem para os seus trabalhos. Então, para um artista que tem que mostrar a sua presença nas redes. Não adianta falar, eu não gosto de aparecer no Instagram porque isso eu sou contra. Foi engolido, já não tem mais tempo para você pensar assim, sabe? Era isso até que eu ia te perguntar, aproveitando esse teu gancho, a pessoa tem que estar em todas as redes ou tem aquela rede principal e depois ela vai? Como é que é esse... Sim, hoje eu trabalho tanto com artistas quanto com empreendedores. Hoje a rede social mais forte é Instagram. A rede Facebook está com um público um pouco mais velho, depende do público do seu negócio. O Instagram é um público mais jovem, mas o pessoal que tem mais idade também está aprendendo a usar e está migrando porque viu que está mais forte.
O LinkedIn é um público mais empreendedor. E, assim, o YouTube é outra coisa, Vimeo é outra coisa, Meetup é outra coisa. Obviamente, se vocês estiverem todas, que seria o mundo ideal, você faz um marketing cruzado, não tem como escapar, a pessoa está te vendo em todos os lugares. Você tem que ter uma lista de e-mail, tem que ter todo um processo no marketing pessoal, mas é humanamente impossível você produzir conteúdo autêntico e diferente para cada coisa, para falar com cada público específico. Então, eu tenho algumas coisas na minha assessoria que eu gero umas facilidades justamente para quem não tem tempo e faz muitas coisas como eu. Então, a pessoa faz ali uma planilha e entende qual que é a sua necessidade. Então, que tipo de rede é mais importante para o público que você quer atingir. Então, o primeiro trabalho é entender o seu propósito. O que você quer dentro das suas redes, no seu marketing pessoal. Que tipo de propósito você quer atingir? O meu propósito, Thaís, eu coloquei que é assim... Eu quero ter o poder de comunicação em massa para passar conhecimento para as pessoas, para transformar o mundo que eu vivo num lugar melhor para se viver. Esse é o propósito que eu escolhi. Então, se você vier pode me pagar uma fortuna. Thaís, eu quero que você divulgue tal coisa, eu quero que você faça um trabalho para tal coisa que eu não acredito, que eu não acho que é bacana. Valeu, muito obrigada. Porque se não estiver dentro do meu propósito, se eu não estou passando sabedoria, se eu não estou passando conhecimento, se eu não estou transformando positivamente o mundo das pessoas, eu prefiro não fazer. Então, a mesma publicidade. Obviamente, eu faço o teste como atriz para uma publicidade de algum produto X ou Y, mas se me chamarem para um produto de algo que eu não consumo, muito obrigada, eu não faço. E assim foi um processo. As agências hoje que já me conhecem não vão me passar um teste para uma determinada coisa que eu acho que possa fazer mal para aquela pessoa. Então, uma coisa que faça mal para outra pessoa, de alguma forma, eu não vou fazer publicidade disso, sabe? Pode me pagar a fortuna que for, eu prefiro ficar na minha casa produzindo outro tipo de conteúdo, mas valeu, aquele trabalho eu não quero. É uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade. Social, que o artista tem, quer dizer, não só o artista, mas a pessoa que lida com o público, né? Que tem essa visibilidade. É importante ela ter essa conscientização, né, Thaís? Exato. E assim, quando você define o seu propósito nas suas redes sociais, o que você quer passar nos seus canais, assim, por que eu quero ter seguidores no Instagram? O que eu quero falar de relevante para essas pessoas que estão me assistindo? Para esse público que acaba criando a minha comunidade, a minha audiência. São as pessoas que me assistem com uma certa frequência. O que eu quero falar para essas pessoas? Que mensagem eu quero levar ao meu mundo que eu estou construindo? Então, é um storytelling, você está contando a história da sua vida, você está contando a história das coisas que você acredita, dos livros que você lê, dos filmes que você assiste, das pessoas que você recomenda, dos lugares que você frequenta. É aquela brincadeira que a gente fala, né? Então, Thaís Barbeiro, por onde anda? O que ela come? O que ela faz? Mas aí eu perdi um pouco da minha privacidade. Mas se você é artista, você tem que lidar com exposição. E se você é empreendedor, desculpa, se você não lida com exposição, você está perdendo tempo de vender os seus produtos ou serviços. Porque se você ficar ali na sua rede social só para passar tempo, só para você olhar a vida dos outros e você não aproveitar este momento para divulgar o que de melhor você faz, você está rasgando dinheiro. Então, como empreendedor, você tem que entender que isso é um business como outro qualquer, e um business dos mais poderosos hoje. E utilizar essas ferramentas a seu favor sempre e de um modo construtivo e positivo, né? Exatamente. Não só de, digamos, entre aspas, futilidade, que nem você falou, aquela coisa de... né? Já que você é empreendedor de um segmento, de uma área, né? Então, é importante saber. Exatamente. Também não utilizar só para uma venda, né? Porque quando você utiliza suas redes sociais, se você é empreendedor, só para você vender, ninguém te aguenta mais. Você tem que passar conteúdos que sejam relevantes. Então, aqui, por exemplo, eu tô hoje aqui nessa entrevista com você. Obviamente, eu tô divulgando o meu trabalho. Sim. Tá? Mas eu tô passando conteúdo gratuito, que um monte de gente tá ali em casa pensando, poxa, é verdade, eu preciso fazer isso. Não necessariamente essa pessoa vai me contratar para nada. Não, e conhecendo a história da Thaís Barbeiro, que eu acho importante, né? Essa questão humana. Como começou uma menina lá de Santos, 10 anos, que tinha um sonho, acreditou no seu sonho, foi crescendo e descobriu que de atriz podia fazer outras coisas, porque a gente percebe que
hoje a figura do artista, do ator, da atriz, que entra num curso de teatro ou de cinema, ela tem que entender que hoje não dá para ser só atriz. Exatamente. Né? Só ator. Não dá mais. Assim, antigamente eu falava, eu vou ser só atriz, porque daí você se forma e você fica esperando as agências te chamarem para os trabalhos, espera sentado, né, hoje em dia, porque isso não vai acontecer, você tem que aprender a se coçar para ir atrás dos seus trabalhos, e aprender a produzir os seus próprios trabalhos. Você imagina se hoje, Afrânio, eu ficasse sentada esperando algum canal de streaming famoso, algum canal a cabo, ou alguma emissora nacional famosa, me chamar para ser protagonista da sua série. Eu ia continuar sentada esperando. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é do meu professor, do De Rose, que é aos que levantam e fazem, e aos que sentam e choram. Eu acho essa frase sensacional, porque eu vejo muita gente, até nas redes sociais, ficar só reclamando da vida o tempo inteiro, mas ela tá ali sentada e chorando, ela só reclama. Mas é por falta de oportunidade? Olha, eu vou te falar que eu tive muitas fases na minha vida que também não tava aparecendo a oportunidade na minha frente. Que é aquele momentinho que você fala, vou pensar em desistir. Daí você fala assim, vou sentar e chorar ou vou levantar e vou fazer? Vou levantar e vou fazer. E eu acho que se eu puder passar para as pessoas esse ímpeto de não, eu vou lá, vou levantar e vou fazer. É isso que eu quero, que as pessoas, elas percam essa coisa de ficar sentado na almofada fofa da inércia, né? É o famoso TBC, tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. Porque a gente elimina um pouco daquela questão da reclamação, que disso o mundo tá cheio, e gera essa energia, porque se você tá trabalhando, você não tem tempo para você ter depressão, você não tem tempo para sua cabeça ficar vazia e você ficar triste, porque você tá gerando coisas, você tá fomentando coisas, você tá produzindo tudo o tempo inteiro. E essa energia você tem que tocar, porque daí você se torna um exemplo a ser seguido para as pessoas ao seu redor. As pessoas vão olhar e falar, que legal, essa menina tá fazendo, eu vou fazer também. E é isso que eu quero, que todo mundo vá lá e faça acontecer. Porque o mundo tá doente, o mundo tá cheio de gente que tá seriamente doente e que precisa de cuidados e que precisa de atenção. Mas se todas essas pessoas, ao mesmo tempo, de alguma forma, tiverem esse ímpeto de, não, eu vou trabalhar, eu vou dar conta de produzir coisas sozinha, eu vou colocar as ideias que estão na minha cabeça em algum lugar para funcionar, porque todo mundo tá cheio de ideias. Como fazer essas ideias é que às vezes a pessoa não sabe. Vá buscar ferramentas, coisas que te ajudem a constituir a sua ideia. O que você não sabe fazer, hoje a gente tem essa coisa, joga no YouTube, você vai achar a resposta para alguma coisa que você precisa aprender. É isso. E a gente já estava até comentando fora, né, da entrevista que temos ideias, colocamos em prática, fica à vontade. E mais do que tudo, mais do que ter uma ideia e colocar em prática, é saber que aquela ideia vai fazer com que você tenha que ter atitude para desenvolver aquele projeto, né? Que todo mundo tem um projeto, tem um sonho e é fácil colocar esse sonho, esse projeto, né, Thaís? O difícil é você manter. Exatamente, a gente estava comentando sobre isso. Eu montei agora uma produtora de cursos e eventos e a minha produtora de audiovisual e artes cênicas. É super novo, é bebê. A produtora de cursos e eventos é o lifestyleclub.art, podem seguir no Instagram. E a produtora de audiovisual e artes cênicas é a Barbeiro Criativo, que ainda está muito bebê. Eu estou começando a fazer as filmagens este ano do meu primeiro projeto, só por esta produtora, porque eu sempre prestei serviço para outras produtoras. E aí, ano que vem, que a gente vai ter alguma coisa da Barbeiro Criativo. Ela tá um bebezinho ainda em fase de gestação. O lifestyleclub.art já está começando a dar os seus primeiros engatinhadas. Está engatinhando ainda, digamos. Que também a gente lançou esse ano. E a gente sabe o quanto é difícil hoje, né? E, assim, o que eu fiz ali, eu justamente selecionei uma programação incrível com profissionais que eu acredito, que eu gosto e que eu quero fazer o curso dessas pessoas. E coloquei no mesmo espaço. Para que eu estude, faça esses cursos que eu amo, estar com pessoas que eu amo, fazer um networking fantástico de estar ali com roteiristas, produtores de cinema, documentaristas, escritores, autores. E ali eu estudo escrita,
Então, escrita em todos os âmbitos, que é o que eu gosto. Então, tem curso de roteiro, núcleo de desenvolvimento de dramaturgos, arquitetura de escrita geniais, escrita criativa, núcleo de desenvolvimento de projeto literário. Você imagina você fazer um curso que você sai com um livro publicado dali. Olha, porque a Ministrante tem uma editora que é um selo artesanal que eu até recomendo que vocês conheçam, que é a Cenário, que costura à mão os livros, a coisa mais linda, assim, sabe? E isso propicia que escritores iniciantes possam ter o seu trabalho impresso e publicado por uma editora de uma forma bonita, sabe? Que você possa mostrar o seu trabalho numa pequena quantidade. Eu achei isso muito legal. A gente fez um curso de roteiro no semestre passado e eu achei muito legal porque era com o José Roberto Toreiro. Aliás, vai ter até outro agora com ele também, mas para iniciantes. E os alunos saíram com um roteiro de longa escrito, assinado junto com o Toreiro. Olha que legal. Daí o Toreiro pegou agora esse roteiro de longa, transformou num curta, colocou no PROAC. Se a gente ganhar, a gente filma esse curta que foi escrito por todo mundo junto. Era um longa, mas a gente transformou para facilitar, porque hoje para você produzir tá difícil, né? Então, são coisas assim que eu quero fomentar cursos ali que a pessoa possa sair com alguma coisa no seu currículo. Eu acho que o primeiro lugar que eu coloquei, hoje a gente tem um núcleo de treinamento de documentários. Isso é muito legal. Você vai lá, você tem as suas ideias na cabeça, ou vai fazer com as ideias dos outros também, e a galera aprende a produzir junto, filmar o seu próprio documentário, sair dali do curso com vários documentários no seu currículo. Vários. Isso é muito legal. Tem o Cine Guerrilha, também, que é José Roberto Toreiro e o Alexandre Lima, que é você fazer isso, mas a mesma coisa, só que com curtas de ficção. Então, você faz o roteiro do seu curta e filma o seu curta. Então, você começa a ganhar o quê? Portfólio. Porque hoje, quando você começa no mercado audiovisual, se você não tem experiências para contar no seu currículo, você não vai ter um reel para mostrar quando algum produtor te pede o seu reel de trabalhos, e você está muito iniciante, você não consegue trabalho. Ainda mais nesse mercado que está tão difícil. Então, você tem que ter o quê? Portfólio. Então, o que eu estou fazendo justamente é gerando portfólio para mim e para as pessoas que querem estudar junto comigo, porque é o que eu estou fazendo nesse momento. E onde que fica a escola? Já passa para o ouvinte, quem está assistindo pela É na Avenida Baruch, Sumaré. É só que lá, esse pedaço da Avenida Sumaré não chama Avenida Sumaré, chama Avenida Paulo VI, número 112. É uma casa laranja. Nessa mesma casa tem 4 empresas. Então, tem a Lifestyle Club.art, que é a minha produtora de cursos e eventos. Tem a Barbeiro Criativo, minha produtora de audiovisual e artes cênicas. A Escola Nacional de Teatro montou a unidade São Paulo deles, porque eles têm 2 unidades em Santo André e 2 teatros em Santo André. Estavam precisando crescer. Exato. E eu propus para a André e para o Renato que eles montassem a unidade de São Paulo na mesma casa com a gente, que o espaço ali são 3 andares, se forem visitar, vocês vão adorar ali o espaço. E tem o The Rose Method Sumaré, que é a minha filosofia de vida. Eu pratico ali, não dou mais aulas, mas ajudo também no financeiro, no marketing. Sou formada há 20 anos, né? Mas hoje eu tô ali carinhosamente agregando ao espaço. Porque, assim, o primeiro que foi para lá foram eles, né? E depois a gente foi chegando com as outras empresas. Hoje em dia, se a gente não faz as coisas em parceria, não faz as coisas em coworking, você não consegue fazer nada. Então, para viabilizar a estrutura de um espaço como aquele, que vocês, se vocês forem conhecer, é uma casa laranja de 3 andares linda. E é grande, então para você ter um espaço daquele, você tem que ter 4 empresas funcionando ali para custear o mínimo daquele espaço, né, daquela estrutura. Então é muito legal, eu convido todo mundo até que está aqui ouvindo, o pessoal que é de São Paulo, vá tomar um café comigo, pode marcar, porque eu adoro receber pessoas e fazer parcerias, né, que eu acho que é isso que é o mais importante. Sim. E você sabe que a rádio baruchfm.com é uma rádio online, né, então uma rádio que a gente fala, brinca até sem fronteiras, para o Brasil e para o mundo. Então quem estiver ouvindo esse programa, né, esse conteúdo, assistindo, e estiver visitando São Paulo, que vem em São Paulo tipo férias, dá para fazer cursos? Sim. Em janeiro a gente já montou uma programação de férias e tem vários cursos também para janeiro. Mas os cursos que acontecem de forma regular lá também, tirando esses que são de produção de cinema mesmo, a maioria dos cursos, por exemplo, a gente tem História do Cinema na Visão do Crítico, Núcleo de Grandes Diretores de Cinema, tudo isso dá para fazer online também, porque eu coloco pelo aplicativo Zoom, a gente faz via webinar.
Então, dá para a pessoa assistir online. Quais são os canais? Assim, já passa os canais, como é que as pessoas podem fazer inscrições? Se a pessoa entrar em contato no lifestyleclub.art no Instagram, eu já passo toda a programação dos cursos, ou a pessoa pode ligar no 011 982178735 e falar com a Marisa, que é a parte comercial. Pode mandar um WhatsApp mesmo, e ela já manda a apresentação com todos os cursos e quais as possibilidades de cursos que a pessoa pode fazer online também. Fora isso, tem artes visuais, a gente tem curso de aquarela e desenho e emoção com o Fernando Heinen, que é da Disney, da Fox, que faz desenhos incríveis, assim, que vai ensinar como colocar emoção naquele cenário do desenho, para quem quer realmente trabalhar com isso. E desenho em quadrinhos. A gente tem cursos também de desenvolvimento pessoal, então quando tem um curso para quem quer ser comunicador, como você está falando, eu também com a Andrea Duque, que é apresentadora. Então, para quem quer ser apresentador, porque hoje todo mundo tem que ser apresentador das suas próprias coisas, Exatamente, né? Então, eu dou o meu núcleo de assessoria de marketing pessoal lá, porque eu faço as minhas assessorias de marketing pessoal personalizadas, online ou presenciais, e faço em grupo também. E lá a gente tem a possibilidade de eu colocar 10 pessoas numa turma e eu ajudo essas pessoas a fazerem o planejamento das suas redes e tudo. E depois a pessoa precisa o quê? Aprender a produzir conteúdo para suas redes. Então, se a pessoa tem travas e não sabe se comunicar, fazer um videozinho para o seu celular, para colocar no seu canal no YouTube. Ou falar no microfone, exatamente. Né? A gente tem esse núcleo lá, que é um núcleo de treinamento para comunicadores. E comunicadores até palestrantes. Então, se você é empreendedor, não é artista, mas você precisa ministrar palestras, precisa fazer pitching, precisa falar em público, seja o que for que você faça, ou mesmo tocar uma reunião, mas falar bonito, é excelente, né? Porque você está o tempo inteiro treinando ali como você vai passar a sua ideia. A gente chama de núcleo de treinamento de apresentadores, mas é apresentador em todos os âmbitos, com a Andrea Duque. Tem piano popular com método facilitado, tem oficina de treinamento da voz através do canto, com o Marco Conká em 2 horários diferentes também. Núcleo de desenvolvimento de roteiristas, núcleo de desenvolvimento de dramaturgos. Tudo na área da escrita eu tentei colocar. E um núcleo bem importante de formação de crítica de cinema. Porque isso é uma coisa que eu amo e que eu quero aprender. Então eu chamei os maiores críticos, o Sérgio Alpendre, o Marcelo Lira, o pessoal da Folha, do Estadão, que faz crítica de cinema, tá lá para ministrar curso. Então o Sérgio vai dar história do cinema na visão do crítico, para você aprender. E o Marcelo Lira, núcleo de estudo de grandes diretores. São atividades recorrentes, então não tem essa coisa de... Não é um workshop rápido, a pessoa entra e ela fica o tempo que ela quiser ficar e vai aprendendo, porque é tão infinita essa matéria que você vai voltando em tudo. E apaixonante, né? Esse campo da cultura, da comunicação, do envolvimento com as artes, que é tão fundamental, né? Exato. Thaís, prazer imenso recebê-la aqui. Você sabe que a Baruch FM tem esse compromisso, esse foco em divulgar e fomentar a educação, cultura, diversidade, resgatar valores, bem-estar também, né? Que as pessoas recebam conteúdo de qualidade e como esse que a gente está conversando aqui. Eu gostaria agora que você deixasse as considerações, pontuasse mais alguma coisa que você acha relevante, que a gente não conversou. Quero agradecer, porque assim, é uma oportunidade muito legal poder vir numa rádio, poder falar do trabalho que eu faço, e porque assim, é um trabalho de educação, então eu faço isso com muito amor, e as coisas que eu escolho porque eu quero estudar, eu queria que as pessoas tivessem acesso a esses conteúdos, sabe, porque você fala, caramba, é tão legal quando a gente pode mudar positivamente a vida das pessoas, né, e agradeço mesmo. Ter uma rádio, ter um espaço como esse, um estúdio como esse, também é um ato de coragem, de resistência nos dias de hoje, né? Então, assistam online a Rádio Baruch, vocês podem entrar lá, porque acho que vocês vão gostar muito da programação deles e tem muitos conteúdos relevantes. Ele procura, o Afrânio, a gente estava conversando, ele procura entrevistar pessoas super legais. E eu acho que vale muito a pena vocês também trabalhem em contato com essa rádio para a gente também impulsionar um trabalho como esse que ele está fazendo. Eu agradeço mesmo.